Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Compartilhe com quem você ama. Que o Senhor te abençoe. Capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina dela, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuta de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. E aproximou-se dele e o beijou, com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o atraiu com lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Capítulo 8. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas, da entrada da cidade e da entrada das portas está gritando: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei com o coração. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e a impiedade é abominável aos meus lábios. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas são retas para aquele que as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa, aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida.
Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ainda não havia abismos, eu fui gerada. Ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, e quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era sua aluna, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, e não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, abateu os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: qualquer que é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende ao escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o ímpio tem mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, mas, se escarneceres, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Qualquer que é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Queridos irmãos, o Ministério Apoema, a Palavra Viva, tem um projeto de levar a Bíblia completa para os 7 idiomas mais falados no mundo. Considere ser colaborador nessa grande comissão. Faça sua doação no Pix abaixo fixado. Toda semente nas mãos de Jesus é multiplicada. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Obrigado por acompanhar esta leitura. Inscreva-se no canal para continuar explorando a Palavra de Deus. Shalom.